E aí, pronto para mudar? Hoje é o terceiro vídeo aqui pro grupo, a terceira super dica. E qual seria essa terceira super dica? Nós já trabalhamos duas dicas. A primeira é a naturalidade e a segunda é treine muito, crie seu roteiro. Essa terceira dica é uma dica muito utilizada pela maioria dos palestrantes e pela maioria das pessoas que, principalmente que dão palestras, que querem envolver o seu público, que é conte histórias. Aí você pode me perguntar, Rosiane, o que tem a ver as histórias com palestra? Por exemplo, eu vou falar sobre oratória. O que tem a ver eu contar histórias? Gente, quem não gosta de ouvir uma boa história? Não é verdade? Quem não gosta de se envolver com uma boa história? Quando você começa a ler um livro e a história é interessante, você fica ali comendo aquele livro, lendo até você chegar ao final. E isso é uma história, esse é o contexto da história dentro de uma palestra, dentro de uma apresentação. É você envolver a pessoa. Mas claro que essas histórias, principalmente, é ideal que sejam histórias verdadeiras, histórias que tenham acontecido com você ou que tenha acontecido com alguém que você conhece. Você não vai inventar uma história só para ilustrar a sua palestra, o seu treinamento ou até mesmo uma venda. É legal quando é uma história que você vivenciou, que você tá ali se expondo, colocando para fora e compartilhando. O verdadeiro motivo das histórias é gerar conexão. Você sabe por que muitas pessoas têm medo de falar em público? Porque elas têm medo de se sentirem envergonhadas. A vergonha é um dos grandes vilões que impedem uma pessoa de falar em público. Então, quando você começa a contar uma história, imediatamente você começa a gerar uma coisa chamada conexão com aquelas pessoas. Imagine você dando uma palestra, você fazendo um treinamento, você falando com as pessoas do seu trabalho, enfim. Você, naquele momento, você está se conectando com, sei lá, uma palestra para 1000 pessoas, com 1000 pessoas. São 1000 cérebros, incluído o seu 1001, pensando na mesma coisa. Quando você conta uma história, principalmente quando essa história tem detalhes, por que nos livros as histórias têm detalhes? Para fazer com que o seu cérebro imagine aquela situação. Aí ela foi passando por um jardim florido, as rosas eram vermelhas, bem abertas, bem vibrantes, enfim, você começa a imaginar tudo aquilo, aquilo entra no seu imaginário. Então é por isso que as histórias são importantes, para que você crie a conexão e entre no imaginário daquela pessoa que está falando. Então quando você for fazer uma palestra, se preocupe em contar alguma história ou algumas histórias. Claro que você não vai ilustrar com várias histórias, mas pelo menos uma, duas histórias, dependendo do tempo que você tem, para poder se conectar com aquelas pessoas e fazerem com que elas venham para o seu mundo e entrem no seu imaginário. Tá legal? Então se preocupe com isso. É muito importante você se conectar com as pessoas. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, eu digo isso para quem é vendedor, principalmente, quando você vai apresentar alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim, lá vem ela me vender alguma coisa, ai que chatura, ninguém quer ser forçado. Sabe quando você entra na loja e o vendedor chega perto de você e você fala, ai não vou sair porque... A impressão que você tem é que esse vendedor quer te forçar a comprar. Apesar de nós, principalmente nós mulheres, né, adorarmos comprar não é algo legal no nosso cérebro. Você se sente coagido a comprar e ninguém quer se sentir coagido a comprar. O cérebro, ele recebe a compra como uma espécie de coação e ele não quer se sentir coagido. É mais fácil você vender, você postando algo antes e depois, ou do que você... gente, estou vendendo isso, entendeu? Então, por isso as histórias são importantes, para que a pessoa se abra, para que o cérebro dela tire aquelas amarras, principalmente quem faz reunião de vendas, apresentação de produtos. Não tente vender de cara, conte histórias, mostre
coisas, depoimentos, antes e depois, pessoas dizendo que foi legal, que gostou, porque isso vai criar conexão no cérebro da pessoa e ela vai tirar aquela marra, aquela coisa que tá, ai, ela quer me vender, lá vem ela me vender. Não, vai tirar isso, tá legal? Então, isso é muito importante. Crie essa conexão, conte histórias, depoimentos, mostre a sua conexão, cria uma intimidade com a pessoa que está te ouvindo, tá legal? Muito obrigada, mais uma dica, e a tarefa desse vídeo, a tarefa dessa dica em algum momento você teve que vender algo? Você vendeu alguma coisa? Ou você se viu nessa situação de que vem um vendedor e você se sentiu coagido? Como você se saiu? Se você estava na pele do vendedor, o que você sentiu quando você já ouviu alguma dessas histórias? E se você estava na pele do comprador, como você se sentiu? Hoje, aprendendo essa dica, o que você faria diferente? Compartilhe a sua opinião, deixa aqui embaixo, vamos trocar essa energia, porque é muito importante para o desenvolvimento do grupo, para o desenvolvimento de outras pessoas. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de mais alguém, ou às vezes uma situação que você passou é a situação que outra pessoa passou. Então vamos conversar. Dica: Rosiane, tô com dúvida, você falou sobre isso, mas como que eu faço na hora que eu tiver que contar uma história? Como que eu começo? Quiser fazer esse tipo de pergunta, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Tá legal, gente? Muito obrigada, gratidão mais uma vez, e quer saber? Eu confio em você.